nós vamos nos levantar e cumprir com o chamado que temos em servir uns aos outros. A imersão vem antes da missão. O seminário Desperte o Dom para um crescimento ainda mais saudável. E aí, vamos crescer juntos? Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, mais uma vez, né, o nosso seminário é Desperte o Dom, mas hoje o tema, pode ir passando, Emanuel. Hoje o tema é Filhos que Servem. Nós, além de servos, quer dizer, o nosso maior título, se a gente pode chamar assim, é filho, irmãos. Esse é o maior título. Não é pastor, diácono, músico, nosso maior título é filho. Filho de Deus basta, a gente já já é o melhor, né? Já é o melhor, ser filho de Deus. Mas nós somos filhos que servem. Nós estamos em desenvolvimento. Paulo, quando ele fala da fé, ele fala também que a gente precisa desenvolver a salvação, edificar a nossa fé. Ninguém é salvo e para por aí. Há um crescimento na vida de todo filho de Deus. Então o filho de Deus, ele precisa aprender a servir. E é o que nós vamos ver hoje. O nosso Deus é Ele que chama. Amém, irmãos? Ele nos chama. Quem chama sempre deseja alguma resposta da pessoa a quem Ele chamou. Deus, Ele não age de forma diferente. No entanto, ao chamar, antes de pedir, Ele dá para nós. Antes dele chamar a gente, Ele já capacitou você. Ninguém vai ao ministério para ver o que vai acontecer. Todos vão capacitados. Todos, nós aprendemos isso no culto passado. Antes Deus disser para eu e você fazermos alguma coisa no reino, exercer um dom, Ele capacitou. Quer dizer, ninguém vai exercer alguma coisa para ver se vai dar certo, porque eu indo com aquilo que Deus me deu, já deu certo. Amém, irmãos? Então Ele chamou, Ele capacita, Ele chama e Ele espera que a gente dê uma resposta para Ele. Nós correspondemos a Deus. Amém? Nós vamos corresponder a Deus. Pode ir passando. Agora, Deus, chamando o homem, Ele lhe dá vida, dá existência. Já estava bom, né, irmãos? Estava bom, dá vida, dá existência. Com a vida, Ele dá também a liberdade. E a dádiva mais preciosa, além da salvação, que nós recebemos, é o chamado a servir. Essa é a dádiva mais preciosa. Além de ser salvo, eu recebo mais graça. Essa graça que eu recebo é a graça de servir. Servir é um privilégio, irmão. Servir não é uma obrigação, não é um peso. Servir é um privilégio. É algo bom, é algo tranquilo, desde que eu saiba servir, o motivo de servir, né? Desde que eu saiba usar o meu dom, saber ter claramente o dom na minha vida que eu recebi para servir. Ele não fica como um fardo. Porque o fardo de Jesus, ele é leve. Se há um fardo pesado em você em servir, não é o de Jesus. Porque o fardo de Jesus, ele é leve. Amém? Ele é leve. Então, eu e você, nós temos, além da salvação, o chamado a servir, que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Gálatas 5,13. Olha só que interessante esse texto que a gente já leu várias vezes, mas eu quero mostrar um ponto interessante aqui nesse texto. Ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí o que a gente pensa? Pecado, não é verdade, irmãos? A gente só pensa isso, né? Pecado, porque o crente ele tem uma preocupação com o pecado, porque ele não sabe que foi perdoado. O crente ele sempre está nessa paranoia do pecado. Então qualquer coisa que fale carne na Bíblia, ele diz o pecado, né? Qualquer coisa que diga o pecado. Mas o que diz o texto? Ele diz assim: não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Entra o pecado também? Entra a obra da carne? Entra. Depois ele fala. Mas olha, esse versículo aqui, ele tem um contexto. Olha o que ele diz: pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele não segue dizendo o seguinte, diz, não deem ocasião à carne, pelo contrário, andem em santidade. Não é? Ele diz, não, pelo contrário, sirvam. Quer dizer, pode passar.
usar da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sei que ficou um pouquinho escuro aí para vocês, irmãos, porque muda, né, da tela do computador para cá, mas eu vou melhorar o próximo slide. Usar da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, ser egocêntrico, mesquinho, indiferente. Por que nós vemos essa conclusão no texto? E não o pecado em si, e não uma obra da carne no que diz respeito ao pecado. Porque ele diz sirvam. Quer dizer, ele está falando para alguém não olhar para si mesmo e não querer apenas ser servido, não ser egocêntrico, mesquinho, indiferente. Paulo diz, ao invés de pensar em ser servido, em querer se agradar e não cooperar, pode passar, sirvam uns aos outros. Então essa ocasião à carne, ter liberdade e não dar ocasião à carne com essa liberdade, Paulo está dizendo assim, tem gente que tem liberdade e ele não quer mais fazer nada, ele só quer ser servido. Ele é egocêntrico, ele só quer que venha a mim o teu reino, ele só quer receber. Mas ele disse não, pelo contrário, usem dessa liberdade para servir uns aos outros. Servir uns aos outros em amor. Muitas vezes, essa semana nós estávamos estudando aqui sobre missiologia com os irmãos. E eu sempre falei aos irmãos sobre 20% da igreja na terra que serve e os outros 80% são servidos. Muito poucas pessoas despertam para servir, despertam para exercer o seu ministério, seus dons, enfim, fazer alguma coisa de útil para a sua comunidade, de útil para a igreja, de útil com a igreja na terra. Mas no estudo que nós fizemos aqui essa semana, essa porcentagem ela diminuiu. Ela já diminuiu. Quer dizer, mas pastor, a gente vê as igrejas evangélicas cheias, igrejas com 10 mil pessoas. Em Porto Alegre aqui é comum ter igreja com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas. Mas que servem nessas igrejas não chega a 100 pessoas que servem ali dentro às vezes. Muitas vezes não chega a 100 pessoas que servem o irmão. Quer dizer, são 9 mil e poucas pessoas de uma igreja de 10 mil, 9 mil e poucas pessoas que ela acha que servir a Deus é participar uma hora de culto. Ela acha que servir a Deus é ir tomar a ceia, um pedacinho de pão, um suco e ir para casa. Ela acha que servir a Deus é fazer isso, isso é servir a Deus. Então quer dizer, nós olhamos e dizemos, poxa, como 10% servem a Deus, se as igrejas muitas vezes têm milhares de pessoas, centenas de pessoas dentro. Mas tem centenas de pessoas dentro que não estão servindo, que não despertaram para servir. Estão ali buscando uma cura, um milagre, estão ali buscando ser servidas, buscando uma melhora no relacionamento, uma porta de emprego. Enfim, estão ali em busca de receber. Mas Deus chamou a igreja para algo muito maior. E esse algo muito maior é aquele que está servindo, Deus está suprindo. Amém, irmãos? Anote isso, aquele que está servindo, Deus sempre está suprindo. Ele não precisa perder tempo numa oração pedindo alguma coisa, porque Deus sabe aquilo que os seus filhos precisam. O Pai, Ele conhece você, Ele sabe. Antes que chegue na sua boca, Ele já sabe o que você precisa. Por isso nós temos uma vida de celebração, uma vida de adoração a Deus. E não de ficar pedindo, né? Pode passar. Sirvam uns aos outros em amor. Então não é servir um aos outros. O texto é claro. O texto não diz sirvam um aos outros. Ele diz uns aos outros. É bom a gente às vezes pegar algumas coisas do português também, né? O texto não diz sirva um a todos, sirva um aos outros. Não, o texto diz sirvam uns. É a igreja servindo a igreja. É os irmãos servindo os irmãos. É sirvam uns aos outros, irmãos. Isso é reciprocidade entre os irmãos, reciprocidade entre a igreja. Eu sou servido pelo meu irmão, mas eu também sirvo os meus irmãos. Não é um ou alguns por todos, é todos por todos. Aleluia. Esse é o reino de Deus. Olha o que estava escrito no boletim dessa igreja. Até pensei em colocar aqui. Nós não temos o boletim, porque a gente não é uma igreja, né, histórica, tradicional. Mas dá vontade até de colocar na frente, né? Estava escrito no boletim de uma igreja a seguinte frase: ministros da igreja, todos os membros.
Eu acho que isso pode resumir a nossa vida como igreja, irmãos. Ministro da igreja, quem é o ministro da igreja? Todos os membros. Você pode falar que o ministro ali está cheio. Quinta-feira está cheio de ministro na igreja. Domingo está cheio de ministro, né? Na semana está cheio de ministro. Só que nas casas, em tudo que é lugar, nos bairros da cidade, na internet, está cheio de ministro. Boa essa aqui, né, irmãos? Gostei, por isso que eu trouxe. Pode falar. Recebemos dons. Na igreja, todos são servos. Todos, pastor, mas como que eu não vejo todos servirem? Todos são servos, nem todos servem, mas todos são servos, tá? Jesus, ele veio como servo, ele veio servir. Ele deu o exemplo. Deus serviu você primeiro, para depois você servir primeiro. Ele deu a você. Então Deus, ele dá o exemplo para nós. Jesus dá o exemplo para nós. Ele primeiro dá para nós. Sabe que hoje, quando eu cheguei aqui, depois chegou as irmãs aqui, né? A Priscila, as irmãs chegaram aqui limpar a igreja. Mas no que elas chegaram, eu de uns anos para cá, eu sou muito emotivo com as coisas, irmãos. E um pouquinho antes delas chegar, eu estava quase chorando, meditando, sabe no quê? Pensando que hoje nós temos muita gente para evangelizar. Mas a gente tem que ficar pregando para os evangélicos, pregando para despertar a gente para servir a Deus. O tempo que a gente podia estar evangelizando outras pessoas, né, eu pensei, a gente está fazendo um seminário para um despertamento. Não precisava, era para cada crente despertar, e a gente está evangelizando agora. E eu pensando nisso, meditando nisso, irmãos, eu estava quase chorando. Aí as irmãs chegaram e disseram, pensando, porque a maioria de nós não começou no evangelho ontem. Paulo, ele chega a dizer assim para os irmãos, ele diz assim, ó, já era para vocês serem mestres, mas ainda tenho que estar ensinando vocês princípios. Já era para ser mestre, quer dizer, era para estar servindo os irmãos. É interessante a gente pensar isso, irmãos. Sabe, a gente pode colocar durante a nossa vida vários obstáculos e várias desculpas para não servir, mas nenhuma delas será maior do que a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é a verdade. As nossas desculpas não importam. Eu não quero servir por causa disso, eu não quero servir por causa daquilo outro, eu não quero servir por causa disso, eu não quero servir. Nenhuma das nossas desculpas é maior do que a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. Deus supriu, Deus deu vida, Deus capacitou. Então não existe nenhuma desculpa, porque tudo aquilo que eu preciso para servir eu tenho. Tudo que eu preciso para servir eu tenho. Eu recebi do Espírito Santo. Aleluia. Então, todos são servos. É o que lemos na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, que o Senhor Jesus deu dons às pessoas. Está bem pequenininho ali, Efésios 4, 11 e 12, né? Fala, Deus deu apóstolos, profetas, pastores, dons. Pastor, quem é o pastor? É auxiliar dos ministros, ou auxilia no desenvolvimento dos ministros. Então quer dizer, quanto mais você lidera, menor você é. Quanto mais você serve, menor você é. Pastor é o ministro, é o auxiliar dos ministros. Não é o que diz o texto? Eu levantei pastores, apóstolos, profetas, para ajudar os irmãos, para que a igreja desenvolva e sirva no ministério. Então o pastor é o quê? É o auxiliar. Pastor, eu falei aqui na terça-feira, ele é o servo dos servos. Quanto mais, no reino de Deus é assim, quanto mais você cresce, mais você desce. Você entende, irmãos? Quanto mais você cresce, mais você desce. Na religião, eles acham que são grandão, que são os melhores, que, meu Deus, você vai numa reunião, irmãos, um dia eu estava lá, estava um carinha lá falando, cantar não sei aonde, não sei cantar e tal, e vendendo CD e tal, e a pastorada tudo de terno e tal, e eu, essa paisana, eu sempre gostei de andar paisana, e aí cheguei ali para ver como é que ele podia fazer para ir cantar na igreja, os CDs e tal. Irmão, mal me olhou. Mas quem chegou ali de terno e tal, disse, pastor, onde é essa igreja? Quantos membros tem lá? Para ver quanto ia dar de venda, né? Aí depois me mandou mensagem. Vocês lembram? Até no seminário ali, trouxeram ele à força, me pedindo desculpa, né, para cantar. Dizer, pastor, me desculpa, pastor, eu não percebi, mas eu ainda tenho força na fé. Mas se ele faz isso para um fraco na fé? Eu ainda estava forte na fé, mas se ele faz isso para um fraco na fé?
Entende? As pessoas acham que quanto mais cargo elas têm, maiores elas são. Não, quanto mais cargo a gente tem, menor a gente é. Líderes são servos. Neste caso, ali de Efésios, dos dons, são servos dos servos. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Aleluia! E agora nós vamos começar a mensagem. Filipenses 1, 12 ao 18. Nós vamos ler Filipenses 1, do 12 ao 18, irmãos. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Filipenses 1, do 12 ao 18. Não vai demorar muito não, irmãos. Eu só queria fazer essa introdução boa ali para nós chegar nos irmãos de Filipenses, e a gente vai compreender aqui do 12 ao 18, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Tinha acontecido coisa ruim para Paulo. Ele diz assim: serviu para o progresso. Coisa ruim não serve para matar, serve para progredir. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha só, olha o que ele diz aqui: a maioria dos irmãos, a maioria, não todos, da igreja dos Filipenses, a maioria, ele diz assim: a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, quer dizer, sem medo. Os irmãos, eles se motivaram com as coisas ruins que estavam acontecendo, se motivaram a pregar mais. Tem gente que acontece coisa ruim, ele entrega o ministério. Os irmãos de Filipenses, aconteceu coisa ruim, estavam pregando mais. Olha só, ele diz assim no 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Isso tem na religião, no Evangelho da Graça não, irmãos, tá? É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por um motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar na prisão, irmãos. Pois sei que o que me aconteceu, eu sei que o que está acontecendo, sei que o sofrimento, sei que essa prisão que eu estou passando resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Deus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, em toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só, irmãos, é uma palavra de Paulo, uma palavra de fé. É vida ou morte, mas Jesus vai ser glorificado. Olha só, esse é um texto aos Filipenses. No início do capítulo, no início da carta, você vai ver, sempre Paulo escreve as cartas dizendo: eu Paulo, eu tal, ministro. Nessa carta é diferente. Nessa carta, no início da carta diz assim: Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Agora Timóteo já está fazendo parte de uma redação com Paulo e de um auxílio aos irmãos junto com Paulo. Todo aquele que aprende a ouvir, ele está capacitado a auxiliar, a ajudar outros irmãos. Quem aprende a ouvir, por isso Timóteo agora está no início da carta, diz Paulo e Timóteo na carta. Pode ler para você ver, tá? A não ser que esse esteja diferente na sua Bíblia, na minha está assim. O Evangelho progredia cada vez mais, mesmo diante de extremas dificuldades. Ninguém disse: eu não vou servir mais, estou com medo, eu não vou servir mais, é muito problema, é muita dificuldade, é muita incomodação. Porque é isso que tem na maioria das igrejas, na religião. Você está fora da religião, irmão, você está no Evangelho.
Quando vem a dificuldade, as pessoas acham que tudo é cargo nas igrejas, né? Acham que tudo é cargo, então ela abandona. No Evangelho, o Evangelho progredia, pode voltar, o Evangelho progredia cada vez mais, mesmo diante das extremas dificuldades. Paulo diz: estão pregando mais ainda, eu estou aqui preso, mas tem mais gente ouvindo agora, eu aqui preso, do que quando eu estava solto. Olha só. E você percebe que sempre é assim, desde o Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo sofria, e quanto mais batiam no povo, mais eles se multiplicavam lá no meio dos inimigos. Nós vemos que a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseguiram a igreja, os irmãos se espalharam, foi para cada lado. Quando eles se espalharam, o evangelho se espalhou também no mundo. Quando vem dificuldade, o Filho de Deus sabe lidar, e ele sabe que progride mais o evangelho, a vida dele e o ministério. Todo filho de Deus sabe lidar com as dificuldades. Agora olha só, cada vez mais, a Bíblia diz, Paulo falou, a maioria dos irmãos estavam motivados em pregar o evangelho. Você faz parte da minoria ou da maioria, isso aqui, irmãos? Porque Paulo diz assim, a maioria está motivado para pregar. A maioria está motivada para servir. A maioria dos irmãos, quer dizer, Paulo sabia que alguns não estavam, mas ele diz, mas a maioria está. Aleluia. Isso é o que importa. O que importa é que tem muitos irmãos determinados. Mesmo passando dificuldade, perseguição, tem gente ali determinada. Aleluia. Meu irmão, eles não estavam passando um probleminha financeiro, sabe, alguma dificuldade no lar. Não, eles estavam sendo perseguidos, perseguição de morte, prenderam o apóstolo, eles estavam sendo perseguidos de verdade. Mas eles se determinaram, estavam determinados, um foco no evangelho. Sendo agora nós vamos pregar mais, porque eles não olhavam para a força dos problemas, olhavam para o poder de Deus no evangelho. O inimigo achou que ia transformar eles num povo triste, só que na vida deles havia o Espírito do Deus vivente, e o Espírito que estava na igreja era muito maior, muito mais forte do que aquele que estava contra eles. Irmão, aprenda isso. Hoje eu e você, nós estamos aqui porque Deus nos chamou para servir. Eu estou aqui meia hora, 40 minutos servindo vocês com uma palavra, e essa palavra que eu estou servindo vocês é para que você também desperte e você seja um da maioria que está determinado a pregar. Que você seja um do meio da maioria, não seja da minoria ali que não queria saber de nada, seja da maioria. A maioria determinada. Está passando dificuldade, mas eu estou determinado porque eu tenho um Deus cuidando de tudo, cuidando de mim. Aleluia. Olha só. E a Bíblia diz, e eu li ali para você, que eles pregavam com amor, por amor. Então eu e você somos desses. Pregamos por amor. Você não prega por medo. Nós não pregamos por medo. Nós não pregamos porque nós somos ameaçados por Deus. Nós pregamos porque amamos. Porque Deus colocou esse amor, Ele nos amou primeiro. O que aprendemos com os irmãos em Filipenses? O que nós aprendemos? Esses filhos, esses servos de Deus, o que nós aprendemos? Que mesmo diante das dificuldades, eles exerciam os seus dons. Mesmo, olha, quantas vezes eu já recebi alguém dizendo, pastor, estou passando problema em casa, se der um pouco para mim ficar só no banco. Não dá para entender. Eu estou passando um pouco de dificuldade. Consegue vir? Eu consegue estar aqui? Consegue servir. Mas é que eu não estou bem. Mas mesmo Jesus não estava bem e estava servindo. Você entende? Ah, mas a gente precisa, pastor. Sim, a gente precisa, mas tem gente que quer parar. A gente precisa de um tempo, precisa, mas tem gente que quer parar. Esse negócio de um tempo, mas eu vou dar um tempo. Esse tempo é o inimigo da evolução. O tempo é inimigo da evolução. Esse tempo que eu digo é parar, né? Eu vou parar, vou ficar um tempo fora, vou não sei o quê. Esse é o inimigo da evolução. A pessoa fica estagnada. Esses irmãos, eles exerciam os seus dons, eles serviam e o evangelho progredia mesmo diante das dificuldades. E qual é a decisão que nós podemos tomar hoje? Qual é a decisão que eu posso tomar hoje? De
cooperar para o progresso do Evangelho, mesmo diante das dificuldades. Eu vou cooperar. Amém? Eu vou cooperar com o Evangelho mesmo diante das dificuldades. Porque Jesus nunca disse, vocês não terão dificuldades. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou. Paulo também nunca falou isso. Não, pelo contrário, ele disse, eu estou preso aqui. Ele não ficou dizendo uma obra do diabo, o diabo me prendeu aqui. Ele disse, não, eu estou preso aqui, mas o Evangelho está progredindo. Quer dizer, sempre você extrai coisas boas, não importa o momento. Sempre você extrai aprendizado, não importa o momento. O importante é você ser uma pessoa determinada, porque Deus já colocou em você o necessário para você viver uma vida vitoriosa. Então eu vou cooperar. Agora, que a maioria, o que mais que eu aprendo? Que a maioria de nós esteja motivado em cumprir o propósito e pregar o Evangelho. Então a maioria de nós é uma decisão de estar motivado, sabe? E nem sempre eu vou estar motivado. E mesmo assim eu continuo, e mesmo assim eu continuo. E mesmo assim eu vou, mesmo assim eu vou. Porque a motivação é a alma. Mas a percepção é espiritual. A motivação é a alma. Qualquer coisa motiva você, irmão. Qualquer coisa boa que você ouve, qualquer palavra boa que você ouve, tudo motiva você. Pode nem ser o Evangelho ouvindo. Você coloca lá no vídeo motivacional, você diz, é isso aí, vou ir para o trabalho agora. Você sai motivado. Qualquer coisa motiva a nossa alma. Um abraço, um aperto de mão, uma mensagem. Mas e quando eu não estou motivado? Quando eu não estou motivado, eu ando na visão e na ótica do Espírito. Eu ando na fé daí, porque a fé não é alma. A fé é uma percepção das coisas espirituais. É uma convicção das coisas espirituais. Não estou sentindo, não estou motivado, mas estou na fé. Amém, irmãos? Pode passar. Olha só. O que mais que eu aprendo? Que a maioria... Opa, eu repeti, né? Acabou? Aí. O que mais que eu aprendo? Que nós vamos pregar o Evangelho por amor. Amém? Se ponha de pé.